Hello people, hi students, hi everybody. How are you today? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, entramos em mais uma quarentena, mas a luta continua. Já temos uma vacina, ou várias, né? Agora temos que fazer a nossa parte e aguardar chegar a dose até cada um de nós. E vamos dar sequência aos nossos estudos. Agora aqui, no finalzinho da página 7, temos aqui o Pronunciation Tip, ok? E vamos ouvir aqui essa dica sobre como pronunciar o verbo to be no passado, ok? Vamos lá então. Vamos escutar o áudio com bastante atenção. É o áudio da faixa 3. E vocês poderão ter acesso através do site do livro, ok? No portal da Conquista. Vamos lá então. Chapter 1, Track 3. Pronunciation tip. We can put emphasis on a word to highlight its importance in a sentence. For example, in the sentence, "The dog was inside the house," if you want to emphasize that the dog is no longer in the house, was should be stressed, like this. The dog was inside the house. Was and were. There are two different ways of pronouncing these verb forms in English. Weak form, was, were. This form is the most common. The words have a weak sound in the middle of a sentence when they're not stressed or emphasized. Strong form, was, were. This form indicates emphasis. Ok? Então ouvimos aí a explicação através do áudio, né? Vamos à tradução. O que ela quis dizer aí com essa dica? Diz assim, nós podemos dar ênfase a uma palavra para destacar sua importância em uma frase. Por exemplo, na frase "The dog was inside the house". Se você quer enfatizar que o cachorro não está mais na casa, o was deve ser estressado. Desse modo, "The dog was inside the house". Was and were. Há duas diferentes maneiras de pronunciar este verbo em inglês. A forma fraca, weak form, was, were. This form is the most common. Essa forma é a mais comum. As palavras devem ter um som fraco no meio de uma frase, quando elas não estão estressadas ou enfatizadas. Strong form, forma forte. Was, were. Essa forma indica ênfase, ok? Então essa é uma dica de pronúncia do verbo pra gente, ok? É só praticar a forma fraca, weak form, e strong form. Certo, pessoal? Vamos em frente, então. Agora aqui, já no início da página 8, nós temos essas questões para nós resolvermos. Primeira questão: choose the best option to complete the sentence. Escolha a melhor opção para completar as frases. Temos a primeira e a segunda. E antes de nós conferirmos as soluções,
eu separei um material para a gente conferir, ok? Vamos ao material então. Pronto, leiam comigo agora sobre o Simple Past. Let's go. O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando usar? O Simple Past é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Verb to be in the past equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito de ser e estar na língua portuguesa. Olha só que interessante, né? A equivalência do tempo verbal em inglês e português. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser e estar em português. E ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como o presente contínuo ou passado contínuo, entre outros. Nos tópicos seguintes abordaremos as principais regras do verbo to be no passado, em sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Be ready. Verb to be in the past. Principais regras. O pretérito do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular. No presente temos as formas am, is, are. No passado, was e were, ou seja, apenas duas formas. Ok? Ele vai variar apenas nessas duas formas aqui para todos os pronomes, como veremos a seguir. Em segundo lugar, ele não é acompanhado pelo verbo auxiliar did, utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, como ocorre com os demais verbos. Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa, com o advérbio não. Por exemplo, Sheila was at home yesterday. Sheila estava em casa ontem. Sheila wasn't é a forma abreviada de was not at home yesterday. Sheila não estava em casa ontem. Was Sheila at home yesterday? Sheila estava em casa ontem, que é a forma interrogativa, ok? Vamos ver mais aqui. Verbo to be in the past, forma afirmativa. Como apontamos anteriormente, o verbo to be em uma frase afirmativa tem uma forma irregular, was, were. Observe a tabela a seguir. Affirmative examples. Então aqui você tem a conjugação do verbo e do lado direito alguns exemplos, ok? Para o pronome I, a forma é was, vai ficar I was. Um exemplo, I was late, eu estava atrasado. You, para o you você tem were, you were. You were at my party, você estava na minha festa. Terceira pessoa do singular, he was, ele estava. He was a student, ele era um aluno.
ou seja, he was, ele era ou ele estava. She was, ela era, ela estava. She was at school, ela estava na escola. It was, ele, isso, estava, ele, isso, era. It was a different day, foi um dia diferente. We were, nós éramos, nós estávamos. We were married, nós éramos casados. You were é a repetição do you, só que aqui no plural, ok? Vocês eram, vocês estavam. You were my friends, vocês eram meus amigos ou amigas. They were, eles ou elas eram ou eles ou elas estavam. They were my neighbors, eles eram meus vizinhos. Agora aqui a forma negativa. Na forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. Lembre-se que não utilizamos o auxiliar did. Observe a tabela a seguir. Negative examples. Negativo, exemplos. I was not, abreviado vai ficar wasn't. I wasn't late. Eu não estava atrasado. You were not. Abreviado vai ficar weren't. You weren't at my party. Você não estava na minha festa. He was not. Vai ficar he wasn't. He wasn't a student. Ele não era um aluno. She was not. Vai ficar wasn't. She wasn't. She wasn't at school. Ela não estava na escola. It was not, wasn't. It wasn't a different day. Não foi um dia diferente. We were not. Weren't. We weren't married. Nós não éramos casados. You were not. Weren't. You weren't my friends. Vocês não eram meus amigos. They were not. Weren't. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos. E por fim aqui a forma interrogativa. Verbo to be in the past. Forma interrogativa. Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem da frase afirmativa. Ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Observe a seguinte tabela. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa. Was he a student? Ele era um aluno. Was she at school? Ele estava na escola. Was it a different day? E assim sucessivamente, ok? Tem que estar bem atento a esse detalhe. Para fazer a interrogativa, você vai começar a frase com o verbo, com a forma do passado. Você vai começar a frase com to be no passado e em seguida você vai colocar o pronome e depois o complemento, ok? Bem, então vamos agora à solução das questões. Vamos conferir aqui as respostas, ok? Já vimos o material referente ao simple past do to be. Vamos à correção então. Letra A.
my, hers and I. Aí você tem aqui duas opções, ó. Was or were. Best friends when I was or were a child. Então, para resolver esse tipo de questão, nós temos que traduzir e analisar aqui o contexto, certo? Bem como também, ó, se já estiver o pronome indicando, dando a dica de qual vai ser a forma do to be no passado. Mas só se ele estiver sozinho. No caso aqui, ó, nós temos my, hers and I, ou seja, meu cavalo e eu. Então temos dois personagens, ok? Temos aqui o plural, duas pessoas. Então, se é plural, não pode ser o was, porque o was é para I, ou para a terceira pessoa do singular. Se é plural, então nós temos were como a resposta correta, já está marcado aqui, certo? Continuando a frase, ó. Best friends when I. Agora sim, ó. O pronome está sozinho, eu. Então aqui a forma é was, singular, certo? Letra B. My mom. Aí você tem aqui já a forma negativa abreviada. Wasn't or weren't. Vamos analisar. My mom, a cat lover by, but she allowed me to have one. Então, minha mãe, ó, se é minha mãe, substituindo aqui minha mãe, o pronome que substitui é she, que eu estou falando dela, da minha mãe. Então, a forma correta aqui é wasn't. Minha mãe não era amante, não era chegada, não era amante de gatos, mas ela me permitiu ter um, ok? Letra C. Mr. Bubble, ó, mesmo caso aqui do my mom, Mr. Bubble. Estou falando do Mr. Bubble, estou falando dele. Então, o pronome substituindo aqui seria he. E para he a forma é was, ok? Então, Mr. Bubble was my fish's name. Então, Mr. Bubble era o nome do meu peixe, ok? Letra D. Aqui já a forma interrogativa. Aí nós temos que analisar, ó, o que vem depois. Então, Tim's pets named after superheroes. Então, Tim's pets named after superheroes. Então, os animais, os bichinhos de estimação do Tim, ó, se são os bichinhos é plural. Então, se é plural, a forma é were e não was. Os animais de estimação do Tim foram nomeados de acordo com os super-heróis. Ou seja, ele deu o nome de super-heróis para os animaizinhos dele, ok? Letra E. The pet supplies, ó, mais uma vez aqui, ó, plural, the pet supplies. Os suprimentos para os animais não foram as expensive, tão caros quanto eu imaginei. Então a forma aqui, ó, é o plural, weren't, ok? Letra F. Mais uma frase na interrogativa, começando com o verbo. Your turtle in the aquarium this morning. Então quem é o sujeito aqui? Your turtle.
seja, sua tartaruga. Então é singular, se é singular é was. E o pronome aqui que substitui turtle é it. Ok? Então, was your turtle in the aquarium this morning? Sua tartaruga estava no aquário hoje de manhã, nesta manhã? Vamos para a segunda questão. Diz assim, ó. Complete the sentence with the verb be in the past. Complete as frases com o verbo to be, ser ou estar, no passado. Letra A. James Dog. Olha só, James Dog, a poodle. Então ele quer aqui, ó, tá entre parênteses. Qual o verbo que ele quer? Ele quer o verbo to be. James Dog, o cachorro de James. Então, ele quer o to be no passado. Para James Dog, a forma é was, porque está no singular. Estou me referindo a ele, o cachorro de James. Ok? O cachorro de James era um poodle. Letra B. Gina and Lucy. Olha só. Dois personagens, então é plural. Se é plural, a forma é weren't. Ok? Percebam que ele está pedindo aqui, ó, to be e na forma negativa. Então por isso que é weren't e não were apenas, certo? Então Gina and Lucy weren't pet lovers until they got a hamster. A Gina e a Lucy não eram amantes de animais, de bichinhos de estimação, até que elas tiveram um hamster. Elas passaram a gostar de animais de estimação. Letra C. Sônia. Não, isso é bem fácil. Sônia, a forma é o verbo to be, na forma afirmativa. Então aqui o pronome é she. Se é she, a forma do to be no passado é was. Vai ficar, ó, Sonia was in love with her habits. A Sônia estava apaixonada com o coelho, pelo coelho dela. Letra D. Aqui uma frase interrogativa, por isso está começando com o verbo. Ele quer o to be na afirmativa. Então, your parrots chat. Então, your parrots, seus papagaios, plural. Ele quer o to be na afirmativa, então só pode ser were, ok? Como vai ficar? Estavam os seus papagaios tagarelando, falando? Ok? Letra E. Samantha, ó, bem fácil também, ó. Samantha, se a Samantha é she, e para she a forma do to be no passado é was, só que ele quer a negativa, por isso é wasn't. Samantha wasn't sure about having a turtle. A Samantha não estava certa sobre ter uma tartaruga, ela não tinha certeza se ela queria isso. Ok? Letra F. Interrogativa também, ele quer afirmativa, be. Então, Camille, a pet walker. Então, está se referindo a Camille, está se referindo a ela. A forma é was. Was Camille a pet walker? A Camille era uma andadora de animais de estimação. Pessoa que caminha, que passeia com os animais. A Camille era. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Thank you very much. Até a próxima.